Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial e hoje, com muita satisfação, eu estou recebendo aqui um querido amigo, o doutor João Carlos Carcanholo, advogado, foi procurador-geral do município de Piracicaba, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aqui de Piracicaba. Doutor Carcanholo, que também já foi presidente do Diretório Municipal do PSDB em Piracicaba. Muita experiência na área da advocacia, tem um dos escritórios de advocacia da cidade mais conceituados, tem um trabalho reconhecido em toda a sociedade e hoje vai conversar um pouco com a gente sobre a advocacia Piracicaba e também sobre o Brasil. Doutor Carcanholo, um abraço, prazer em recebê-lo aqui, uma satisfação. Satisfação é toda minha, quero cumprimentar você pelo programa, os ouvintes também, e estou à tua disposição, Nádia, tá bom? Vamos começar então falando de problemas na área jurídica, o país enfrentando sempre novidades, desafios. O senhor é advogado na área criminal há muitos anos, não é? Quanto tempo faz? Quantas... Também, eu tenho 48 anos de formado. 48 anos. Mas trabalho num escritório de advocacia desde os meus 18 anos. Tenho muito tempo, mas também não é só na área criminal, na área civil também. Criminal, civil. Isso. É uma área, é um escritório que atende várias Tem diversos demandas. Advogados que trabalham comigo também. Várias demandas, né? E como é que o senhor está vendo hoje a questão nacional dessas investidas que estão se fazendo aqui, principalmente com relação à área, vamos começar pela área criminal, essa questão, por exemplo, da liberação de armas. O senhor é a favor dessas medidas, é contra? Como é que o senhor encaminha, como alguém que conhece bem essa área criminal, como é que o senhor avalia isso aí? Olha, lamentável, sou totalmente contra. O uso de arma aumenta a criminalidade, dificulta o relacionamento. Acho um horror essa legislação bolsonarista, não concordo de jeito nenhum. Acho que teríamos que, inclusive, liquidar com essa lei. Não é só isso, viu, Alexandre? Na verdade, você sabe que nesse país, quem tem curso superior, por exemplo, tem privilégios na cadeia. Devia ser o contrário, porque essas pessoas conhecem a lei, sabem o que está certo e o que está errado. Como é que pode ter privilégio? Não deveria ter, ao contrário, devia responder realmente por esses crimes e ficar junto com os presos. Inaceitável. Com a sua experiência, o senhor acredita que a arma, ela na verdade, atrai mais violência do que propriamente protege o cidadão? Muito. Atrai mais violência. Aliás, todas as pesquisas que tem aqui no país provam isso. Aumentam muito, não tem bandido, essas coisas. Para você comprar arma hoje, tem gente que o governo liberou até 36 armas para uma pessoa. Como é que pode? Libera balas, é inaceitável. E outra, o comércio ilegal que tem nesse país aqui, a legislação é muito capenga. Não tenha dúvida nenhuma. Então, o bandido fica com muita arma. Mesmo a fiscalização a nível de exportação, de importação, tá certo? Tudo isso é muito liberado aqui nesse país. Mesmo para quem mora numa região afastada, de pouco acesso da polícia, de dificuldades ali de policiamento, mesmo nessas regiões, o senhor também acha que... A arma não é um bom negócio. Evidentemente, se você tiver um porte de arma, você está na zona rural, tem uma espingarda, alguma coisa, vá lá. Mas na verdade, a pessoa que tem uma arma cresce muito. Aqui mesmo, aí em Santana, Sampa Olímpia, já aconteceu 2, 3 crimes bárbaros. A pessoa tem uma arma, mata a pessoa por discussão à toa. Recente mesmo, teve manchete no Jornal de Piracicaba. Enfim,
um desacerto total. Não acredito absolutamente que o armamento possa, na verdade, contribuir para diminuir a violência. Ao contrário, aumentar. Aumenta a violência. Doutor João Carlos Carcanholo conversando com a gente, começando a nossa conversa falando desses temas polêmicos, pela sua experiência, pela sua visão bastante ampla, um outro tema polêmico que é a queda da maioridade penal para 16 anos. O senhor avalia que isso seria importante o país assumir essa nova postura ou não? Olha, é assim uma questão muito complexa. É uma matéria que a gente conhece como uma matéria de alta indagação. Num país como o nosso, com pouca educação deficiente, não vejo assim com muita propriedade você ter a maioridade penal de 16 anos. Muito embora a gente reconheça que tem menores que são assim, têm alta periculosidade, mas já tem a legislação que também pune, né? Então não tem por que ficar diminuindo isso para colocar mais gente na cadeia. Nem o nosso sistema carcerário suporta isso. Hoje aqui em Piracicaba tem mais de 1000 presos aqui nesse CDP. Não é aceitável isso. Vivem em condições subhumanas. Não tem jeito, porque se baixar para 16 anos vai ficar muito mais difícil ainda. E houve uma informação até que nós escutamos essa semana de que não está sendo feita os devidos testes de Covid para quem está preso, a não ser para quem vai entrar na carceragem, mas para aqueles que já estão lá, não é feito com frequência uma medição de temperatura, um trabalho nesse aspecto, né? O que é uma pena, né? Porque a proliferação do Covid dentro da unidade prisional é uma realidade, né? Eu não sei como está esse controle fora de Piracicaba. Aqui no CDP de Piracicaba e na penitenciária de Piracicaba, nós não temos nenhum caso de Covid. O que demonstra que realmente está havendo um controle nisso. O perigo, o que eu entendo, é essas visitas íntimas. Esse pessoal que vai de fora para dentro do presídio. Isso sim é muito perigoso. Mas eu entendo, não tenho assim... Tenho ido diversas vezes no CDP, não percebo. O pessoal toma todas as providências, eles calculam assim que a sua temperatura, tem álcool gel, você não entra sem máscara. Então, eu entendo que não é assim um controle de primeiro mundo, mas é um controle efetivo que tem aqui na região de Piracicaba. Na nossa região e em Piracicaba especialmente, a coisa eu não vejo nada de correta, né? aqui. Mas a nível talvez de outras regiões que a gente possa ter esse risco, né? Eu leio bastante. Leio muito a Folha de São Paulo, o Estadão, leio a revista Veja. A gente sempre vê casos fora. E quando começa, por exemplo, acaba acontecendo como aconteceu no Lar dos Velhinhos, como aconteceu numa outra casa aqui de idosos também. Daí já aparece aquele número muito grande. Mas vai fazer mais de um ano também que o Lar do Velhinho controlou tudo, não tem absolutamente mais nada. Aliás, nós fizemos essa semana que passou uma reportagem aqui com o Ivens Marcondes, presidente do Lar dos Velhinhos. Ele contou todas as medidas que foram tomadas, que deram ali um novo impulso nesse combate à Covid. Não aconteceu mais nada. Nada, trabalho excepcional. Excepcional. Nossa. Doutor Carcanholo com a gente no programa de hoje. Quando se fala em porte de arma, quando se fala em redução da maioridade penal, as pessoas falam que a população de bem está isolada de proteção e de direitos preservados, o que é também bastante relativo, né? Nós temos a legislação aí que tem que ser seguida, obedecida. Como é que o senhor avalia quando a gente fala, por exemplo, de penas mais severas para alguns crimes hediondos que são praticados no Brasil? O senhor acha que deveria haver uma revisão do nosso Código Penal? Olha, a legislação penal ela vai de acordo com os usos e costumes do povo. Ela acompanha isso. Nós temos que convir
que estupro contra criança, por exemplo, crime doloso contra a vida, quando a pessoa quer o resultado, quer matar, nós devíamos ter uma legislação mais forte. Talvez até uma pena de morte para determinados crimes, porque não tem outra solução. É um absurdo que acaba acontecendo. Agora, aumentar as penas, aqui nós temos já uma decisão de que a pena não pode ser maior que 30 anos. Então pode dar 200 anos de cadeia, o cara só vai pagar por 30 anos. Tem uma série assim de benefícios, não é direito do preso ele receber os benefícios, é uma faculdade que o Estado dá. Mas é muita facilidade, é semiaberto, é prisão domiciliar, é o uso de tornozeleira eletrônica. Veja, nós como advogados usamos os critérios da lei, nós trabalhamos nas falhas da lei. Mas como cidadão a gente tem que realmente analisar com muito carinho isso. Não adianta ter pena, você tem que ter efetivo e controle dessas coisas. É o meu ponto de vista. O senhor foi presidente da OAB, que é uma instituição que representa muito para a história do Brasil, na defesa da democracia, na defesa da ordem, não é? E principalmente manutenção aí dos direitos civis. Como é que o senhor avalia a OAB nos dias de hoje e a sua ação dentro da OAB também, que foi uma das gestões que são realmente mais lembradas, mais bem avaliadas na história da OAB aqui de Piracicaba? Olha, na verdade, Alexandre, eu fiquei presidente da OAB por aproximadamente 90 dias. Tentei fazer bastante coisa. Depois eu já fui para a Procuradoria e a Procuradoria do município é incompatível com a presidência da OAB. Então tive que me afastar. Mas eu avalio o seguinte, a OAB é um órgão que ela fiscaliza o Estado. Quando eu falo Estado, eu falo na área federal, na área estadual e na área municipal. A Ordem aqui de Piracicaba trabalha bem nesse sentido, a Ordem de São Paulo também, a nível federal também, nós não reclamamos, porque a Ordem é um órgão muito sério, muito forte, ela tem um poder grande. Ela ingressa com medidas jurídicas, ela provoca o Ministério Público, provoca o Procurador-Geral, tanto do município, do Estado, como da União. Então, eu entendo que a Ordem, na verdade, ela representa muito aqui no país. Entendo que ela tem um trabalho relevante e fortíssimo. O senhor falou da Procuradoria-Geral do município, foi nos anos 90, especificamente a partir de janeiro de 93, que o senhor assumiu a Procuradoria-Geral do município. Eu acho que foram 6 ou 7 anos de gestão. 6 anos, 6 4 anos. com o Tami e 2 com o Humberto. E eu sei que muita coisa se articula para o bem da cidade, passa pela Procuradoria. A Procuradoria-Geral do município é conhecida, chamada de pulmão da administração pública, né? Sim. Seria isso, um pulmão mesmo, né? Seria, olha, o procurador do município, procurador-geral, ele tem muitos compromissos. A Prefeitura de Piracicaba, ela tem um corpo jurídico também especializado. Eu lembro que quando o Tami assumiu, algumas providências a gente tomou. Por exemplo, nós tínhamos a Rosário que parava na estação da Paulista. Ele se lembra disso. Nós tomamos uma medida radical. Aquele imóvel da Paulista está em nome da Câmara Municipal de Piracicaba, até hoje. E aquilo estava parado, aquilo ninguém tomava providência. Nós então entramos com uma ação, abrimos primeiro e aguentamos o ingresso de uma ação reintegratória por parte da companhia ferroviária. Acabamos ganhando, quem julgou foi o Vander e ficou lá em aberto aquilo lá. O trabalho grande que fez também a Procuradoria na minha época tinha muita dívida assim de precatórios, devia demais. Então o Tami saneou a prefeitura, Humberto também contribuiu muito, nós fizemos muitos pagamentos. Eu gostei muito de trabalhar com o Tami, foi um grande prefeito. E Humberto, então, se destacou, porque além de vice-prefeito do Tami, ele depois foi o prefeito da cidade.
Humberto fez aqui em Piracicaba mais de 18 escolas, mais de 18 pré-escolas. Humberto trabalhava muito. Nunca conheci uma pessoa honesta igual sim, mas mais honesta que o Humberto, não. Muito sério. Levar a coisa a capricho. Então, eu entendo que foi assim uma passagem produtiva. Nós tivemos a questão do engenho também na época, que a gente conseguiu reduzir uma indenização de mais de 1/3, porque já tinha uma condenação, nós estávamos questionando, naquela condenação envolvia uma área verde grande. Nós, junto com o doutor Benedito Jorge Coelho, que foi advogado, já faleceu também, funcionário público, conseguimos no Tribunal de Justiça reduzir a área, tiramos 1/3, que era uma área de APP, que não tinha que ser indenizada. Foi um outro grande trabalho que nós fizemos, que assim eu me lembro que foi muito bom para o município. Maravilha. Doutor João Carlos Carcanholo conversando conosco no programa de hoje. Vamos falar agora dos assuntos da nossa Piracicaba atual, não é? A gente tem visto aí esses primeiros meses do novo governo municipal. O prefeito Luciano Almeida assumiu dia 1º de janeiro. Passaram-se já mais de 100 dias, a cidade enfrentando muitos problemas em diversos setores, a área da educação, a área da saúde. Nós temos um problema aqui de alguns convênios sociais aí que foram cortados, deixando muitas crianças, infelizmente, desguarnecidas. E um problema de agravamento. A gente percebe pelas ruas da cidade o aumento de pessoas nas ruas, de pedintes, de estado de miserabilidade da cidade crescendo bastante. E algumas polêmicas instaladas por aí. Independentemente da questão partidária ou da questão ideológica, mas como alguém que esteve lá, que participou de importantes gestões aqui do governo de Piracicaba e com a sua experiência também na área política administrativa, como é que o senhor está avaliando esses primeiros meses desse governo? Bom, Alexandre, toda vez que muda um governo, por exemplo, o PSDB administrou essa cidade por quase 20 anos. Toda vez que muda, entra um prefeito novo, ele tem muita dificuldade para tomar algumas medidas, que são medidas difíceis de serem tomadas. O Luciano está enfrentando um problema da pandemia, um problema que dificulta tudo. É funcionário trabalhando, sistema remoto, é maiores de 60 anos que não estão trabalhando. Isso tem dificultado muito. O número, por exemplo, de mortes, agora esse ano aqui em Piracicaba, mais do que dobrou do período anterior à entrada do Luciano na prefeitura. Mas tem algumas medidas que a gente fica pensando. Adotou aquele procedimento precoce aqui em Piracicaba, o uso de cloroquina. Por exemplo, aqui em Piracicaba tem muitas unidades de saúde. Ele acabou, por exemplo, unificando tudo lá no ginásio. Fica muito difícil, porque agora a pessoa está meio doente, vai lá fazer um exame, ele é capaz de ele pegar Covid lá no próprio ginásio. Então, essa centralização ficou muito ruim. Algumas medidas tomadas também, que a gente não sabe se é por falta de assessoramento, de assessoria, se é por, às vezes, ingenuidade até, às vezes por algum engano. Recentemente, ele fez lá ele vai fazer uma reforma numa UPA no valor de 5,5 milhões. É muito dinheiro para fazer sem licitação. A legislação atual, face a essa pandemia, até permite que se faça isso. Mas eu não sei não. O valor é muito grande para fazer uma coisa dessa sem licitação. Muito perigoso essas coisas. Tivemos lá um embate gratuito, voluntário, um dinheiro que veio lá de uma senadora para Piracicaba, que foi para aqui ajudar a Ilumina. A Ilumina, ficou assim, perdendo muito tempo com isso. O pessoal teve que vender automóvel, gastar dinheiro do bolso. Consequentemente, muita gente que era tratada por câncer também deixou de ser tratada. Então tem consequências essas coisas que devem ser avaliadas.
De repente, a própria primeira-dama é vacinada porque sobrou a vacina num posto de saúde. Quer dizer, desculpe, aquela pandemia violenta, vacina um idoso, tudo, mas a mulher teve sorte, estava lá, acabou sendo vacinada. Então, são coisas que são certas coisas que ficam marcadas com o povo. E a gente percebe no jornal. O pessoal começa a fazer crítica e nós também não temos um médico como secretário da saúde. É outra coisa que complica, tá certo? Isso aí também gera, sim, me parece até que a pessoa está fazendo até um bom trabalho, mas ele não é médico. Ele é bioquímico. Essas coisas todas têm implicação. Quer queira, quer não queira. Tá certo? A pessoa começa a avaliar no conjunto a administração. Então, não sei, ainda ele tem bastante tempo para recuperar, tá certo? Tomara que faça uma excelente administração para Piracicaba. Mas, de qualquer forma, tem que correr atrás de dinheiro externo, tem que pedir dinheiro para o Estado, tem que pedir dinheiro para a União, tem que saber manejar as coisas. Tomara a Deus que ele seja iluminado e consiga realmente, assim, corrigir algumas coisas iniciais. Mas essa história de licitação tem que tomar muito cuidado. E mais interessante ainda, e é uma pergunta que a população já nos fez várias vezes, até na Rádio Educadora pela manhã, no nosso programa, a pergunta é a seguinte: será que não valeria a pena reforçar essas estruturas de saúde que a cidade já tem, esses hospitais que já há no município, aumentando esses leitos através de aquisição de mais respiradores, de mais equipamentos? Quer dizer, ficaria até mais em conta do que esse dinheiro que vai ser investido com a compra de containers, né? A cidade vai ter que comprar containers para fazer essas novas unidades. Olha, eu não sou especialista nessa área da saúde, mas você tem toda a razão. Melhor é você investir na vida, e investir, por exemplo, no leito, nos respiradores, no oxigênio, do que você construir prédio. Nós temos aqui o Ilumina, nós temos o Hospital dos Plantadores, nós temos aqui o regional, nós temos aqui a Santa Casa. A Santa Casa é um centro tecnológico assim dos maiores no estado aqui de São Paulo, entendeu? Então, nós temos muita retaguarda, tem muita unidade de saúde, tem UPAs aqui em Piracicaba. Então, não sei, eu acho que nessa parte precisaria haver um conselho de saúde mais ativo, mais dinâmico, com gente mais especializada, para orientar, para aconselhar. Não é nem fazendo crítica, tomara que ele acerte com isso, entendeu? A gente sabe que o prefeito não entende de tomada de preço, de carta convite, de concorrência pública, tá certo? Todos esses detalhes, tem algumas coisas que o prefeito é inocente nisso. Ele depende de assessoria, ele depende da procuradoria. Às vezes ele não erra porque ele quer. Ele não erra com dolo, mas ele acaba embarcando de forma culposa nessas histórias. E eu fico avaliando, por exemplo, se manda devolver o dinheiro de uma licitação feita assim, de emergência. 5,5 milhões, mas nem que ele fique na prefeitura 20 anos e recupere esse dinheiro com salário. Então a pessoa tem que pensar lá na frente também, porque esse risco, e os promotores de Piracicaba chegam juntos. Nós temos um Ministério Público ativo, um pessoal que realmente recebe subsídios para os próprios servidores públicos. Parece incrível. A prefeitura, na verdade, é um âmbito político no bom sentido. Tem PT, tem PSDB, tem PV, tem PMDB, tem tudo isso. Tem PDT. Então o pessoal vê alguma coisa errada, não vai pôr a cara para bater. A pessoa às vezes até pode fazer isso. A pessoa manda carta anônima, manda informação para o Ministério Público e ele fica tomando essas providências. Agora, o custo dessas compras de containers, dessa construção que está sendo prevista aí, para aumentar os leitos, esse valor de mais de 5 milhões é superior ao da reforma da UPA da Vila Cristina, que foi aí um prédio entregue à população de Piracicaba pelo governo do Barjas
prédio impecável, com uma estrutura de atendimento fantástica, né? É mais um dado que faz com que as pessoas fiquem realmente preocupadas com relação a esse valor. O grande problema dessa empresa, a IEL ou IEL, não sei, acontece que há mais de uns 90 dias, 120 dias, parece que já sabia que ia ganhar essa licitação. Isso ficou assim um pouco nebuloso também agora, tá certo? Eles vão fazer em 90 dias, vai fazer dentro de um esquema diferente, enfim. Tomara que façam bem feito, tomara que não haja nenhuma irregularidade. Sei não, o Ministério Público está de olho nisso, tem que tomar muito cuidado. E a história da carne, doutor João? O senhor que tem aí essa experiência na área jurídica, como é que ficou essa questão da carne? A prefeitura esperou vencer, né? Poderia já ter trocado essa carne não foi trocada a tempo. A empresa me parece que depois resolveu fazer a troca, mas foi uma situação realmente desgastante e que mostra aí uma certa dimensão talvez de despreparo, é isso? Olha, eu sempre aprendi que carne de porco, na casa da gente, você tem que se consumir logo. Essa carne estava lá há mais de um ano. Mais de um ano. Alguém tinha que ter visto isso, tá certo? Não podia, na verdade, perder dessa forma. Tem estrutura, tem contrato, garanto que nesses contratos licitatórios estava esclarecido que isso aí podia ser trocado. Agora, aquilo que nós estamos falando, o início de governo é assim complicado, porque o secretariado também começa a aprender também, e não tem ninguém político. Eu até estranhei o presidente desse partido que elegeu o Luciano, que é o Sérgio Setem, um vereador que foi experiente, um articulador político, está trabalhando no SEMAI lá num cargo simples. Acabei entendendo, pensei até que seria chefe de gabinete, não tem, assim, os nomes que vieram para Piracicaba, não sei, com raras exceções, torço para que acertem, mas o jogo de cintura até você, assim, levar em frente não é fácil. É complicado. Bom, nós estamos aqui com a nossa conversa com o doutor João Carlos Carcanholo. Vamos prosseguir a seguir após o nosso intervalo. Fique ligada, a gente já volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com a nossa entrevista com o Dr. João Carlos Carcanholo no Néder Especial de hoje. Improbidade administrativa, doutor Carcanholo. Nós vamos ter a possibilidade de mudanças na lei, é isso? Olha, há um projeto de lei já aprovado na Câmara para mitigar, minimizar a lei de responsabilidade de improbidade. Qual é a principal mudança? A principal mudança é que vai tirar, por exemplo, hoje, qualquer falha que tenha o administrador, presidente, governador, prefeito, tanto inclusive presidentes de autarquias, empresas de economia mista, qualquer ato eles respondem criminalmente, tanto seja crime doloso como crime culposo. O crime doloso é aquele que você quer o resultado, é dolo, você tinha intenção de roubar, você tinha intenção de dar prejuízo, você tinha intenção de ficar com o dinheiro.
Já o culposo decorre. Você foi, às vezes, negligente, foi imprudente, foi imperito. Então, a grande mudança que busca, na verdade, com essa alteração, que já passou pela Câmara, vai indo para o Senado, é que agora só vai caracterizar ato de improbidade administrativa os crimes dolosos. Nem erros grosseiros, às vezes, vai responder. Por que eles chegaram a essa conclusão? Tem muita gente que não vai para o serviço público com medo dessa legislação. O prefeito erra muito, aquilo que eu estava falando. O prefeito às vezes não entende da legislação. E ele não está cometendo crime. Por exemplo, nesse caso aqui de Piracicaba foi um absurdo. Humberto respondeu a esses processos. Barjas respondeu. Acabou perdendo uma eleição por causa de uma condenação que inviabilizou a sua candidatura e também até o serviço público, quando na verdade diversas pessoas, diversos entendedores da justiça entendiam que não, ele não cometeu nenhum crime doloso, foi decorrente de culpa. Agora a Inês está morta. Estão tentando corrigir com essa alteração na lei. Muitos falam que na verdade isso aí vai aumentar a corrupção, vai aumentar a ladruagem. O pessoal acha que tem que punir severamente tanto o crime culposo como o crime doloso. Mas a verdade é que os deputados corrigiram isso. Saber-me lá se é para se livrar algum político, caso do Arthur Lira, que está respondendo, esse sim a processos assim, pesadíssimos, bastante realmente de autoindagação, como se fosse crime doloso. Houve dinheiro por fora, bastante coisa. Mas não é o caso aqui de Piracicaba. Não é o caso do Barjas, absolutamente. Quem conhece o Barjas sabe da simplicidade. Pode abrir as contas, pode fazer o que quiser, veja o que ele tiver, não tem nada de coisa. Agora, de qualquer forma, o grande mérito dessa alteração, ou demérito, também não sei, mas os deputados estão votando no sentido de aprovar essa alteração, querendo caracterizar que para acontecer a improbidade administrativa, o crime tem que ser doloso, a pessoa tem que saber do resultado. Doutor Carcanholo, nós estamos vivendo um momento de polarização política no Brasil entre duas frentes e está se tentando formar aí uma terceira via para a eleição do ano que vem. O senhor acredita que há tempo para uma terceira via? O que a gente percebe, o que eu sinto nesses anos todos, eu estou muito tempo nessa política, é que tanto o Lula, que agora voltou para a parte política, num arranjo injustificado, tá certo? Porque reconhecidamente é presidiário, reconhecidamente está respondendo a processos gravíssimos, reconhecidamente deu um prejuízo enorme para o país. Ele está tentando se polarizar com o Bolsonaro, que, com o devido respeito, com toda a vênia, vem, na verdade, mitigando, minimizando essa Covid, essa pandemia. E também não está apresentando não está cumprindo o que ele prometeu. Você vê um pouquinho, nós estamos com uma inflação hoje de 8%. Nós estamos com 502 mil mortes na data de hoje. Tudo isso, na verdade, você vê o preço da carne, como é que vai indo. O povo está pedindo esmola, se não é ajuda de terceiros, eu não sei como é que fica. Está aumentando isso. Isso aí é tudo política econômica. Quase 15 milhões de desempregados. Então, esse governo não está apresentando algo de concreto para a população. Vem lá de Brasília com o avião do Brasil, nós pagamos para andar de moto em São Paulo. Gasta 2 milhões para ficar 15 dias de férias em área também do Exército. Desculpe, não é coerente isso, não está correto isso, não é moral esse tipo de coisa. Então, fica muito difícil. Agora, outro detalhe também é essas fake news,
essas mentiras, esse gabinete do ódio, esse esquema das redes sociais que ficam jogando um contra o outro, batendo pesado, xingando o governador, ofendendo de uma forma absurda, que não existe esse tipo de coisa. Eu acredito numa terceira via, qualquer desses dois candidatos, tá certo? Que não seja os dois que eu rezo. Quem for para o segundo turno, tanto com Lula e principalmente com Bolsonaro, ganha a eleição. Já está aprovado isso. Já está aprovado. Qualquer candidato, seja Ciro, seja Tássio, seja Moedo, seja lá Dória, ganha dele no segundo turno. As pesquisas estão falando. E não é só isso. As manifestações que nós tivemos agora em todos os estados demonstram a insatisfação com esse governo federal. Demonstram isso. E não adianta, ele está fazendo propaganda. Jair se acostumando. Que isso? Para com isso. Esse cara tem que responder. E outra coisa, e responder por crime contra a humanidade. A negligência dele na compra de vacinas, a inércia dele, a omissão, o incentivo a esse tratamento precoce, reconhecidamente pela ciência como nefasto, quer dizer, e continua falando, e continua mostrando, não usa máscara, incentiva, fala ainda que não, o povo tem que ser infectado mesmo, porque daí não pega mais Covid. Não é verdade. Esse tratamento que ele faz com o governador de São Paulo, com os demais governadores, essas críticas que você faz, essa Coronavac, tá certo? A mãe dele foi vacinada com a Coronavac, tá certo? Pois então eu vejo que ele devia pensar melhor no que ele fala. Tudo isso. Então, não tem como, na verdade. Eu, na verdade, sou tucano, sou do PSDB, não tenho mesmo, se está dizendo, nenhuma simpatia por ele, mas não sou eu que estou falando. As manifestações dos estados, a população como um todo, os grandes jornais, estão todos contra este governante federal, tá certo? Não sei quando que ele vai cumprir com os compromissos, se ele vai fechar uma reforma administrativa. Agora, desculpe, tem que fazer uma reforma administrativa, Nélia, que mexa no sistema atual. Não é para fazer daqui 30 anos. Tá ninguém quer fazer para agora, né? Ninguém quer fazer para agora. Ninguém quer mexer agora No gato, a verdade é essa. Está tudo querendo jogar para frente para fazer média. Verdade. Faz já. Corrige já. O que ganha esses militares, o que ganha esses ministros do Supremo, o que ganha esses servidores públicos do Judiciário, dos servidores federais, estaduais, é muito dinheiro. Não vou falar as prefeituras que ganham aí merreca de 6, 7, 5 conto, mas a nível federal, não. Que é isso? A coisa fica realmente complicada. Não, outra, faz um salário de emergência, uma ajuda emergencial de fome de R$150, 250. Desculpe, toma uma outra medida mais forte um pouquinho. Não sei, eu acho que o caminho que ele está seguindo não é um caminho, não é o melhor, né? Não é o melhor. Desaconselhável até, né? Infelizmente a gente vive uma situação difícil pela falta de perspectiva, porque a questão da máscara acabou atrapalhando muitas pessoas, né? Tem hoje uma torcida contra o uso de máscaras, está tendo agressões a pessoas que chegam e pedem que a outra use máscara em estabelecimentos comerciais, pessoas que se agridem por conta da máscara. Tem o aval do presidente, o presidente não quer a máscara. Quer não, dizer... eu vou mais longe, viu? Eu moro lá no Santa Rita, costumo andar de máscara, não tem nenhuma fiscalização. Você vê blocos de gente de bicicleta, 10, 15, 20 pessoas, ninguém usa máscara. Se você inventa de falar, e a máscara? O terceiro dedo vai direto em cima de você. Não tem cabimento. Quer dizer, agora, e passa carro de polícia, e passa carro de polícia municipal, e passa guarda municipal. Ninguém fiscaliza nada. Ninguém fiscaliza. Doutor João Carlos Carcanholo, Piracicaba comanda agora uma região metropolitana. Ficamos cabeça de uma região metropolitana. Eu acredito que para quem atuou na política nessas épocas passadas, de 90 para cá, trabalhou muito isso, almejou isso, e agora está aí o resultado, né? Eu acho que é uma vitória importante para a cidade.
O governador Dória está fazendo isso em todo o estado. Essas regiões metropolitanas vão facilitar a vida dos municípios. Ainda não foi aprovado na Assembleia isso. Vai agora o projeto para ser aprovado, que eu até acredito, porque tem maioria, vai ser aprovado. Eu espero que daí haja uma coordenação melhor. Mas também, Nédia, se não modificar o sistema de voto, se não tiver voto distrital, vai ficar muito, porque isso aí devia ter implicação também no voto, na eleição, porque senão fica muito ruim. O cara que hoje é candidato a deputado estadual tem que fazer campanha em todo o estado. Fica de um custo altíssimo. Então, isso aí tinha que ser feito conciliado, na minha avaliação, também politicamente. Agora, de forma econômica, eu acho que pode ajudar muita coisa. Muito. Os municípios vão se unir, vão ter que trabalhar mais juntamente. Agora, não sei, vai ter que politicamente também tem que se ajustar. Para nível do governo na estadual é bom. Precisa ver agora cada um de per si como é que vai se relacionar nessa região metropolitana. A cidade vai ter eleição no que vem, nós vamos ter nossos candidatos nessa eleição estadual do ano que vem. Esperamos bons nomes, né, a nível estadual, federal. Aliás, nós estamos sem representante em Brasília, né, doutor João? Era importante a cidade pensar em eleger um deputado federal, alguém nosso. Eu estava pegando a relação dos votos dos candidatos a federal em Piracicaba em 2018. Eu acho que os primeiros 15 ou 16 ou 20 nomes é tudo gente de fora, né? Votações absurdas, pessoas que tiveram aqui 20 mil votos em Piracicaba para federal, 18 mil votos, 9 mil votos. Verdade. Era bom nós termos um nome forte aqui para representar a cidade, né? O grande problema é que hoje, que é uma das metas dessa improbidade administrativa, é ver se arruma bons nomes para vir para a política. Não é fácil você arrumar uma liderança federal. Não é fácil você construir. Por exemplo, além do custo, além do dinheiro que tem que gastar, se você não tiver uma pessoa com bom nome, fica difícil. Aqui em Piracicaba, por exemplo, não sei. A gente fica procurando para ver quem que poderia ser candidato. O Barjas, que não é mais perfeito, poderia ser um ótimo nome, mas vai enfrentar uma barra com essa questão dessas condenações que ele tem. Espero que essa alteração na lei possa resolver o problema de inegibilidade do Barjas. Daí seria um bom nome. Não vejo assim, a nível de Piracicaba, outra pessoa, tá certo? Zé Machado também acho que não quer mais ser candidato, porque talvez fosse um nome que pudesse voltar para a Câmara Federal. Agora, não sei. Depois, assim, a nível a mesmo nível de deputado estadual, fica muito difícil, muito difícil. Nós temos o Roberto Moraes, temos aí essa Alex Bebel, Madureira. Esse Madureira, me parece estar fazendo um bom trabalho. Esse pessoal tende a ser reeleito. Acho que agora Roberto Moraes vai ter um pouco mais de dificuldade para ser reeleito. O pessoal bate muito pesado nele, acha que ele está muito do lado do Dória. E há uma crítica de bolsonarista terrível em cima disso. Tá certo? E essa fake news corre solta. Se você não controlar isso, você não ganha eleição nenhuma. Agora, a nível federal, o Temer não pode ser mais candidato. O Temer não está muito bem, mas de qualquer forma é um nome excepcional, mas não dá mais ser candidato. Nancy Temer pode ser uma candidata forte? Talvez. Ser apoiado pelo prefeito, ser apoiado pelo Barjas. Poderia ser um ótimo nome para a Câmara Federal. Assim, não vejo, assim, com toda sinceridade, assim, não veio assim um nome agora para mim na cabeça. Nós estamos ouvindo falar muito também no nome do Pedro Kawai, a estadual, e a Rosângela Camolese, que poderia ser candidata federal. São alguns nomes também que estão sendo despontados aí. E tem também nomes de pessoas que disputaram a prefeitura o ano passado, não conseguiram boa votação, não conseguiram a eleição e que vão também
às vezes até para tentar se manter na luta política, né? Exatamente. Tudo isso faz parte também do jogo político, né? Faz parte. Eu não sei, eu acho o Pedro um bom nome, Rosângela também um bom nome, acho o Longato um bom nome também. Tem lá tem Santa Terezinha, que tem hoje quase 100 mil habitantes, dá para eleger Excelente nome, um deputado lá. Sim. Agora, não sei, por exemplo, aquele médico também que foi candidato, o Bicheiro. não sei se gostaria de entrar de novo. Tem nomes que têm penetração. Pessoas com rádio, por exemplo, tá bom. Eu acho, tem ali Pedroso, que é um bom nome, mas eu acho que não quer sair da casinha, não quer sair daqui. É um nome que tem bastante... Teria eco, né? Tem pedigree para ser candidato. Perfeito. Estamos aqui citando, né, assim, numa conversa descontraída, lembrando alguns nomes e vai ser uma eleição importante para Piracicaba. Eu acho que de tudo isso fica a certeza de que para o eleitor fica o alerta. Piracicaba tem que ter deputados eleitos em 2022. Temos que reeleger, temos que votar, temos que ter consciência no voto e tentar colocar alguém para nos representar na Câmara Federal, quem sabe. É um desafio enorme, mas vamos manter essa chama acesa, né, doutor? Alexandre, eu acho que a Associação Comercial de Piracicaba, ela tem um poder muito forte. Ela poderia escolher um nome. Ela, na verdade, poderia trabalhar esse nome. Piracicaba dá para eleger, não um, dá para eleger 2 deputados federais. Tá certo? Agora, precisa priorizar o voto local. Não é fácil fazer isso. Não é fácil. Se não tiver um bom nome, muito difícil, porque é aquilo que você falou. Vem gente de fora, leva 12 mil votos, leva 20 mil votos, tá certo? Pois é, e geralmente essas pessoas de fora que têm essa quantidade de votos aqui, passa a legislatura inteira, passam os 4 anos, a pessoa nem vem para Piracicaba, nem conhece a cidade. Não faz nada para a cidade. Vamos ser realistas. Uma pena, né? Vamos ser realistas. Esse filho mesmo do Bolsonaro, desculpe, ele teve uma belíssima votação aqui em Piracicaba. Trouxe alguma coisa para a cidade? Eu não me lembro nada. Nem a Joyce Hasselmann. Nem eles trouxeram. A Joyce também teve uma votação. A gente fica verificando o que trouxeram para nada. Muito difícil. Então, não sei. Agora, isso aí vai muito de você que tem rádio na mão, a mídia tem que saber, o jornal tem que fazer, toda a mídia televisiva tem que ajudar, porque senão a cidade não elege e prejudica todo mundo. Doutor João Carlos Carcanholo conversando com a gente no programa de hoje, uma alegria a sua presença com a gente. É minha. Que seja a primeira de muitas entrevistas que nós vamos fazer. O senhor o senhor é dono da casa, a hora que o senhor quiser, obrigado, a casa é sua, tá bom? Muito obrigado. Prazer e alegria recebê-lo aqui. A satisfação foi toda minha, eu agradeço toda a gentileza. Além do mais, é um bom corintiano também, né? Isso. Estamos sofrendo pra caramba esse ano, né? Muito. Aliás, não é esse ano, desde o ano passado que a gente está... Mas tem uma coisa, Alexandre, é o campeão dos campeões. 30 títulos paulistas, 7 nacionais, bicampeão mundial, 3 Copas do Brasil. Campeão invicto da Libertadores. Campeão invicto da Libertadores. Quer dizer, nós temos antecedentes. Quem foi rei nunca deixa de ser majestade. É isso aí. Tá certo? Então, veja, nós construímos um campo, que é um campo um dos mais bonitos do Brasil. Estamos lutando para pagar? Sim. Mas vamos sair dessa também, se Deus quiser. Aliás, o Corinthians não quer dever nada para ninguém, quer arcar com a despesa total do custeio desse estádio, né? Sim, não queremos dever para... né? O Corinthians tem que limpar essa mancha mas aí. Não está fácil. A gente recebe cada notícia do Corinthians, de negócio de cobrança, essas coisas que cai aí na boca de São Paulino, de palmeirense que tem uma dor de cotovelo grande, nossa, a verdade é essa, e fica falando essas coisas todas, mas eu tenho fé, tenho esperança, acredito no potencial do Corinthians. Atualmente, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, sem torcida, é um time igual aos outros. É verdade. Mestre, grande abraço. Que é isso. Fica com Deus. O prazer é nosso.
Nosso Néder Especial fica por aqui, a gente volta na próxima semana. Lembrando a você, meu amigo, minha amiga, nos acompanhar aqui na TV e também no nosso canal no YouTube, o canal Néder TV. Esteja, fique sempre com Deus, tchau, valeu e não esqueça, use máscara, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial.